E aí, amados irmãos, queridos companheiros de luta, de batalha, estamos aqui novamente como uma família espiritual, você aí no vosso lar, eu aqui na minha casa, no meu aconchego. Primeiramente, agradecer a Deus por mais esse dia maravilhoso que Deus nos deu. Um dia ensolarado, lindo, um dia de paz, de amor, de muita compreensão com as pessoas, que é isso que nós pedimos para que Deus coloque na nossa mente, no nosso coração, para que nós vemos seres compreensíveis, que cada dia nós vemos compreender as pessoas, compreender a humanidade desta terra, para que nós podemos avaliar quando chegarmos em casa de noite e dizer para nós mesmos: estamos crescendo, estamos evoluindo como ser humano nessa terra. Coisa linda para você, coisa linda você passar um dia inteiro no meio das pessoas e não fazer mal a ninguém. Coisa linda você passar o dia no meio das pessoas e não falar mal de ninguém, não levantar o seu dedo para acusar alguém. Passar aquele dia que você levantou pela manhã e quando você encontrar um animal pela rua, um cachorro, um gatinho, e você olhar e reconhecer a grandeza, a criação de Deus que está ali naquele animal, naquele gatinho, e tratá-lo com respeito, com amor que ele merece. Que lindo você chegar à noite e deitar em sua cama, no seu travesseiro, e dizer para você mesmo, conversando com você, você dizer: hoje eu sei que fui um ser melhor nessa terra. Mesmo que as pessoas te provoquem, mesmo que as pessoas te caluniam, mesmo que as pessoas te perseguem, mas você não dá o troco. Não, você dá o troco do que eles fazem amando, com gestos de amor, de carinho, de compreensão, e que cada dia quando você abrir os teus lábios, cada dia que você abrir o teu lábio, você peça a Deus para que a palavra que sai da tua boca venha ser uma palavra suave, agradável aos ouvidos das pessoas, que você venha ter um tom maravilhoso, uma altura de voz que as pessoas possam te entender, te compreender, mas que isso não venha a prejudicá-lo, os seus ouvidos, que não venha lhe trazer ira, porque coisa terrível é uma pessoa que quando vai falar, ele está fora do seu domínio, ele não consegue ter um domínio na altura da voz, da maneira de se expressar com as pessoas, e isso muitas vezes se torna palavra áspera para aquele que está escutando. Que coisa mais linda você tratar a tua esposa com delicadeza, com amor, né? Antigamente nós vimos que as mulheres, as pessoas que foram mais antigas, sabiam que as mulheres eram consideradas como um objeto. As mulheres não tinham voz, não tinham direito. E hoje nós vimos, a nossa lei evoluiu, as mulheres têm as suas leis, os seus favores, as suas mulheres têm direito, o mesmo direito que o homem tem, ela batalhando, ela tem também, tanto na vida profissional, como na escolha amorosa. Antigamente a mulher casava, e muitas vezes casava com um carrasco, com uma pessoa totalmente escrupulosa, nervosa, irada, braba, e ela tinha que suportar essa pessoa, quem sabe 20, 30, 40 anos, porque a lei não amparava essas pessoas. Mas hoje
nós vimos que as mulheres conquistaram os seus direitos, e hoje, se ela não se agradar, se aquilo ali está sendo abusivo, aquilo ali não está te trazendo conforto, paz, amor e alegria, ela tem a lei que ampara ela abandonar tudo e partir para uma outra vida, aonde ela vai encontrar felicidade. Não que eu estou aqui incentivando, eu gostaria que todos aqueles que casassem, ficassem juntos até o final da vida, que é maravilhoso. É a coisa mais linda que pode existir numa família, num relacionamento de um homem, de uma mulher, num relacionamento de pai e filho. O amor, a compreensão, a conversa, o carinho, a ajuda, o auxílio, de entender que cada um de nós temos nossos desejos, temos as nossas vontades, e a minha vontade não é a mesma da minha esposa. Minha esposa tem vontade de fazer uma coisa, eu tenho outra. Então nós temos que entender e pedir para Deus, para que nós podemos compreender o sentimento. Nós vemos de família diferente. Sabe que uma pessoa, quando casa com outra, ele vem de família diferente, de genética diferente. Então, quando nós chegamos à noite e deitamos na nossa cama, com nossa cabeça no nosso travesseiro, e vimos que nesse dia nós evoluímos, alguém tentou nos irritar e não conseguiu, alguém nos ofendeu e nós recontribuímos com gestos de amor e de carinho, não fizemos na mesma moeda, não fizemos espada por espada, não, lança por lança, não, senhores, as pessoas vêm com lança nas suas mãos, com espada, e nós vamos com o amor de Deus, com a compaixão, com a misericórdia, com a benignidade, com a bondade, com a fidelidade de Deus, com o domínio próprio. Coisa linda quando o homem ele tem o domínio próprio, né? Coisa linda, ele decide a cada dia crescer nessa vida espiritualmente, crescer nos seus relacionamentos, crescer na maneira de tratar as pessoas, e quando ele vê que ele está conquistando isso se torna a maior riqueza para o ser humano, é poder conviver no meio das pessoas e compreender uns aos outros. Mas eu venho aqui nesta noite porque eu escutei um vídeo de um pastor bem conhecido no Brasil, mas muito conhecido. Se eu disser o nome aqui, é difícil a pessoa que não conhece ele. Eu tenho respeito pela pessoa dele, eu tenho respeito pelo ministério que ele diz que tem como pastor, né? Eu me desfiz de tudo isso. Eu cheguei nesses cargos, mas hoje eu não quero mais. Hoje eu quero ser chamado de irmão pelas pessoas. Eu sou teu irmão e você é meu irmão. Eu não quero ter cargos para representar que eu estou num nível acima de vocês. Não. E nem vocês acima de mim. Nós estamos diante de Deus no mesmo patamar, na mesma altura, no mesmo nível. Somos todos filhos de Deus e irmãos em Cristo Jesus nessa terra. Mas eu olhando um comentário dele, uma entrevista, e me chamou a atenção por ele ser um pastor bem conhecido no Brasil, um pastor de nome, um pastor com a palavra muito boa. Mas o que me chamou a atenção quando o entrevistante estava entrevistando este pastor, que eu não quero mencionar o nome, eu podia mencionar, mas eu corro um risco quando boto o nome das pessoas ou a imagem de o meu vídeo ser caçado pelo YouTube, como um dos meus vídeos foram caçados essa semana, aonde eu tinha um vídeo praticamente de uma denúncia de pastores que estavam abusando de tirar dinheiro das pessoas,
E o YouTube quis assim, aí eu não vou questionar, mas vou tomar uns cuidados em mencionar o nome das pessoas. Mas é um pastor muito conhecido, e esse pastor estava sendo entrevistado por outro alguém, também bastante conhecido, e a pessoa fez uma pergunta para ele que me chamou a atenção, que Jesus, quando estava no Getsemane, antes da morte da cruz, ele estava numa preparação para a morte da cruz, para o seu sacrifício. E esse pastor perguntou a respeito de quando Jesus disse para o Pai: Pai, é possível, passa de mim esse cálice. Ou em outras palavras, Pai, é possível, dá para passar esse cálice, não dá para nós anularmos esse cálice? Eu tenho que cumprir esse cálice? Porque nós sabemos, querido, que Jesus tinha duas naturezas. Jesus, ele era Deus, mas ele era humano. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 2,14 que ele veio participar de carne e sangue para se tornar uma criatura que nem nós. E na criatura que nem nós, na carne, na natureza humana dele, quando ele se pegou na natureza humana, que ele viu o que ele teria que passar pela frente, porque tu acha que Jesus não viu várias pessoas sendo crucificadas, várias pessoas arrastando as suas cruzes e levando até aquele monte para ser pendurado entre o céu e a terra e pagar pelos seus crimes, e viu a dor, viu o grito, viu o choro, o desespero? Esse era uma lei romana. Milhares de pessoas morreram crucificadas, não foi só Jesus. Tanto que no dia que Jesus estava sendo crucificado, tinha dois com ele. Um ladrão à sua direita e uma à esquerda. Você conhece a história. Mas Jesus estava no Getsemane, no jardim chamado Getsemane, orando a Deus, pedindo força por o que ele teria que passar. E quando ele se depara nesta carne física, neste corpo, ele sentiu o drama. Ele sentiu o peso da responsabilidade de assumir a culpa, o pecado, a desobediência de uma humanidade que estava agora afastada de Deus, sozinha nessa terra, tentando sim chegar a Deus através de abrações, sacrifício, construção de altares, levando os animaizinhos para ser sacrificado em seus lugares. Mas agora Jesus se depara neste corpo, nessa carne, e quando ele levanta os seus olhos e vê o que está te esperando, a cruz, o sacrifício, a dor, o desespero, a solidão, a tristeza, ele diz: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Meu Deus, se é possível que eu não tenha que enfrentar esta cruz, não tem uma outra maneira de nós salvar a humanidade? Tinha! Jesus não precisava ter ido para a cruz. Jesus podia dizer: cada um pague o seu pecado, continue fazendo seus sacrifícios, continua fazendo suas orações, continua levantando altar, e o mundo estaria hoje da mesma forma que estava quando Jesus veio. Nós estaríamos pagando os nossos pecados pela morte,
E quem sabe hoje nós não teria no mundo 8 bilhões de pessoas. Porque no tempo da lei, quando Jesus veio a esta terra, a lei, ela era rígida. 613 mandamentos dados a Moisés através de anjo, era uma lei cruel. Só para você ter ideia, uma mulher pegada no ato de adultério, ela ia para a morte no mesmo momento, e uma morte também terrível, uma morte de apedrejamento. Ela era morta através de pedras que as pessoas iam lhe jogar. Um filho rebelde ao pai era morto na fogueira e tinha a morte de cruz, como tantos outros castigos que a lei trazia para a humanidade. E a lei, ela apontava e executava. Então, quando Jesus veio nessa terra, ele veio para cumprir a lei e resgatar essa lei, tirar essa lei da humanidade, para que o homem, mesmo que o homem continuasse desobedecendo a Deus, mesmo que o homem continuasse nas suas transgressões, mas ele não ia pagar com uma pena de morte, como uma morte de cruz. Então Jesus vem, se despiu de tudo, ele era Deus, se despiu de tudo, se fez carne, se fez homem, habitou entre nós, por isso que o nome dele queria dizer Emanuel. O que quer dizer a palavra Emanuel? A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, Jesus agora, na sua carne, era Deus no meio do ser humano, com um corpo de carne, mas por dentro ele era Deus. É como eu e você. Você olha para mim e vê a minha imagem, vê eu nesta carne, com esses cabelos brancos, essa barba branca, mas por dentro eu tenho um outro ser que é um espiritual, que é esse que Deus é Pai. É esse que Deus já deu todas as bênçãos espirituais, já está determinada. Então Jesus, ele vem num corpo de carne, mas ele é Deus. E ele habita no meio do ser humano para desfazer os 613 mandamentos, cumprir. Por isso que quando João estava batizando no Rio Jordão, João viu e sabia que Jesus era Deus. Quando Jesus se aproxima, em capítulo 1 e 29 de João, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está se aproximando. Cordeiro, imaculado, puro, santo, sem ruga, sem pecado, sem mancha, sem nada, se despiu da glória, deixou a sua majestade, deixou o seu trono, deixou o céu, deixou as maravilhas e veio e habitou num corpo de carne, nascendo como um menino pobre em uma manjedoura. Mas agora ele está com 30 e quase 33 anos. Ele chega e diz para o Pai: Pai, é possível? Tem alguma maneira de eu não ter que encarar essa cruz nesta carne? Porque nessa carne você sente dor. No teu espírito não sente dor. Mas essa carne aqui, se você cravar uma agulha, você sente dor. Você sente frio, você sente calor. Você sente as tuas vistas fracas. Você sente a tua memória se indo.
as tuas cartilagens dos ossos se desfazendo, os seus órgãos tudo se degenerando. Quanto mais velho você ficar, mais perto da morte você vai se aproximar. Mas vai ter que acontecer para você poder voltar para o céu. Um dia você vai ter que deixar esse corpo. É triste dizer isso para você, porque você tem filho, tem filha, tem esposo, tem marido. Você formou uma vida aqui, nessa terra com esta carne. E esta carne, ela se pega nas coisas daqui. Ela se pega no filho, na esposa, no marido, na casa, no carro, nas coisas daqui, porque ela é terrena. Agora o nosso espírito se renova todo dia. Todo dia o nosso espírito almeja voltar para casa. Mas Jesus diz em plena oração, o seu suor se tornou em gotas de sangue, de tão pesado que ele sentiu o pecado de toda a humanidade caindo sobre os seus ombros. Mas o que me traz esta noite, que eu não quero ser muito extenso, é que esse pastor disse que Jesus, quando estava no Getsemane, na agonia, os seus poros não vertiam mais suor, mas agora o suor se tornou em sangue de tão pesado que era o pecado da humanidade. Isaías chegou a dizer no capítulo 59 que o pecado do ser humano cheirava mal nas narinas de Deus. Deus não suportava cheirar o cheiro que subia da terra nas narinas de Deus. Fedia. Porque Deus, ele ama o pecador, ele ama o ser humano, mas não ama as práticas do ser humano, os erros do ser humano. Deus ama o pedófilo, mas não ama a pedofilia. Deus ama aquele ser humano ali como uma criatura, mas não pode amar as práticas que ele decidiu a praticar. Deus, ele ama a prostituta de uma forma tão especial, porque ela não muda nada, ela é um ser como nós, carne, sangue e espírito. Mas Deus não pode amar as práticas dela, porque aquilo ali não faz bem para Deus, porque Deus é santo. Deus não tem parte com o pecado. Deus tem parte com o pecador e não com o pecado. Por isso que Jesus amava os pecadores de uma forma tão especial, porque Jesus não julgava os pecadores pelas falhas, pelos pecados, mas Jesus disse assim: eu não vim para o são, eu não vim para aquele que se justifica, que é santo, puro, que não tem pecado. Não, não é para esse que eu vim. Eu vim para o doente, para aquele que não consegue deixar as práticas erradas desta vida. É para esse que eu vim. E eu vou assumir esta culpa que está sobre ele, das suas falhas, dos seus pecados. Eu vou assumir sobre mim, para que ele possa ficar limpo diante de Deus. Por isso que João diz no capítulo 1 e 29, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E há quase 2000 anos atrás, Jesus veio a esta terra e arrancou o pecado. Não existe mais pecado. Você não é mais um pecador diante de Deus. Eu já vou te explicar. Vai te entrar uma paz, vai te entrar uma alegria, independente do que você esteja fazendo. Você não é inimigo de Deus. Você não tem dívida diante de Deus. Porque Deus, Ele não te vê mais em carne. Não. Deus, Ele te vê no teu espírito.
Ele olhando no teu espírito, o teu espírito é puro. No teu espírito é imaculado, não tem ruga, não tem mancha, não tem pecado, não tem nada. O teu espírito é intacto. Por isso que Paulo dizia: carne e sangue não herdará o reino do céu. Então esta carne, esse sangue jamais irá para o céu, porque ela não é de lá. Quem vai voltar para lá é o nosso espírito. Ele volta porque ele era de lá. A carne não era de lá, a carne é daqui. A carne é pó, e ao pó ela voltará. Agora, voltando para o Getsemane, vendo aquela cena, Jesus com os seus discípulos, e ele dizendo: Pai, tem alguma maneira, é possível nós anular o passar, não tem outro jeito de salvar a humanidade? Deus podia dizer: volta, deixa eles sofrerem, pagar os seus pecados. Já faz 4.000 anos aí que eles estão fazendo altar, sacrifício. Mas Jesus se depara como Deus na natureza divina, na sua divindade, na sua pureza, e tem compaixão do ser humano e diz: mas não seja feita a minha vontade. Não deixa esta carne passar por cima do nosso plano. Não deixa esta carne passar por aquilo que nós prometemos lá quando Adão e Eva pecaram. Mas seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus, eu sinto muito te dizer, Jesus teria que ir para a cruz para que aquela humanidade fosse perdoada, aquelas leis fossem arrancadas, e que Cristo tirasse a aliança de uma mão e colocasse na outra, e nós não andássemos mais na aliança velha, mas andássemos na nova. Que nós não andássemos no velho caminho, na velha lei, mas andássemos na nova lei de Cristo e no vivo caminho. E ele disse: Pai, não deixa eu nesta carne fazer a minha vontade, mas seja feita a tua. E assim se cumpriu. Jesus está destinado a subir o Monte Caveira, o Gólgota, e morrer uma morte cruel, uma morte terrível, uma morte que jamais você desejaria. Jamais você queria ver o pior dos teus inimigos pendurado numa cruz, com as suas mãos furadas, os seus pés furados, o seu corpo destraçalhado, uma cabeça, uma coroa de espinho profundo, rejeitado, abandonado, para que eu e você tivesse a oportunidade hoje de saber, ter uma certeza dentro do nosso coração que há um Deus que nos protege, que há um Deus que nos cuida, que se você der lugar para Ele, se você deixar o Espírito agir como está agindo dentro de mim agora, você vai sentir que você tem um valor tão grande, mas um valor tão grande de alguém morrer pela humanidade. E eu e você que nascemos 2.000 anos para frente, fomos beneficiados com tudo que aconteceu naquela cruz. Quando nós olhamos para 2.000 anos atrás e imaginamos Cristo morrendo e dizendo à humanidade agora, daqui para frente, não vai precisar de matar bode, matar ovelha, matar boi, matar pombo, não vai precisar estar fazendo fogo, fazendo sacrifício, indo para templo, gritando, pulando, não.
Deus vai vir habitar neles. Deus vai fazer morada neles. Aonde vocês estiver me ouvindo agora, saiba, Deus está aí com você. Se você der lugar e deixar as minhas palavras que eu estou proferindo agora, estou dando som, entrar no teu ouvido, eu tenho certeza que a mesma maneira que eu estou sentindo a presença de Deus, o Espírito de Deus, uma força extraordinária, uma paz tão grande, um gozo tão grande, uma alegria, mas tão grande, que se você sentir, você vai ver que nada neste mundo se compara com o reino de Deus que está dentro de vós. E esse pastor, que eu admiro como ser humano, mas no campo das ideias, eu quero questioná-lo e dizer: meu pastor, revê o que você disse. Ele disse que quando Jesus na cruz do Calvário, Jesus no Getsemane, ele estava orando, quando ele disse: passa de mim esse cálice, Jesus estava assumindo sobre si, como ele se fosse um pedófilo, um adúltero, um bandido, um homicida, um roubador. Eu quero dizer para ti, pastor, que não é. Jesus nunca foi homicida. Jesus nunca foi um estuprador. Jesus nunca foi um tarado, um pedófilo, um cobiçador, porque ele disse nos seus ensinamentos que aquele que olhar para a mulher do seu próximo, só olhar com intenção, já estaria em adultério com ela. Das palavras da boca de Jesus só saía coisa pura, santa. Ele não se contaminou com nada, mas sim, Jesus como cordeiro, ele teria que pagar um sacrifício para a humanidade. Ele assumiu sim naquela cruz, mas não a pedofilia. Não que ele fosse um ladrão, um bandido, um tarado, um pedófilo, um usurpador, como o senhor falou. Jesus apenas assumiu a culpa, a dívida do pecado que aquela humanidade estava sujeita a pagar, e pagar caríssimo, com pena de morte. É como se fosse um bandido atrás das grades num presídio, um pedófilo que é preso, condenado, um estuprador preso, condenado, está lá agora 20, 30 anos, ou quem sabe condenado eternamente pelo seu crime, e chegasse alguém e dissesse: eu quero ficar no lugar dele, pagar pelos seus atos, pelos seus crimes, e quero que ele saia e seja livre. Foi isso que Jesus fez. Mas jamais Jesus foi um estuprador, um pedófilo, um bandido, por assumir a culpa da humanidade. Jamais. Mesmo que você trocasse com um presidiário pelo crime, você ficasse no lugar dele preso, cumprindo os 30, 40 anos lá, e ele fosse solto, você nunca ia ser um pedófilo, você nunca ia ser um ladrão, você nunca ia ser um bandido por assumir a culpa daquele pedófilo, daquele ladrão e daquele bandido. Mas você ia pagar
pelos atos, pela dívida que ele tinha com a lei. É isso que Jesus veio fazer, pagar a dívida da humanidade que eles tinham com a lei de Deus, os 613 mandamentos. Mas nós que nascemos depois da cruz, não temos mais lei de Moisés sobre nós. Não precisamos mais pagar mais nada, porque Cristo pagou na cruz quando ele disse: tetelestai, está tudo consumado. Ele disse: o homem agora está livre, tem livre acesso a ti, meu Pai. Você vem, faz morada nele, e através dele nós fizemos as boas obras nessa terra. Agora sim, nunca esqueça o que eu vou te dizer. Deus deixou uma lei para nós. E agora não é uma lei que ele deu e ele pune, mas é uma lei que você semeia e você colhe. A escolha da vida nesta carne está nas tuas mãos. Você, nesta carne, determina como que você vai viver nesta terra, porque Deus não te vê mais em carne. Deus te vê em espírito e em verdade. É no teu espírito. Deus, quando te olha nesta carne, ele te olha através do maior sacrifício na cruz do Calvário. Ele se lembra do Getsêmani, quando Jesus disse: passa de mim esse cálice. Assim é, assim será, para todos sempre. Amém. Meu Pai querido, Deus, Criador do céu e da terra, na minha simples palavra, mas com amor, com dedicação, sentimos a Tua presença enquanto estávamos aqui ministrando. Pai querido, eu te reconheço como Criador do céu e da terra, como meu Pai celestial no meu espírito. Que o Senhor dá força para nós dar um rumo para a nossa vida nesta carne, para que nós podemos ter vida boa, que nós podemos crescer como humano nessa experiência que estamos passando aqui nessa terra. Eu te agradeço para os meus inscritos, cada um quando se inscreve aqui no meu canal, eu te agradeço do fundo do meu coração e peço que o Senhor abençoe eles de uma forma tão especial, mas tão grande, meu Deus. Aqueles que deixam o joinha aí no nosso canal, aqueles que compartilham, meu Deus, aqueles que deixam o comentário, que a Tua graça, a Tua paz, e eu oro, mas oro, faço uma confissão de fé aqui agora neste momento, o que o Senhor abra o entendimento deles espiritualmente, para saber que aonde eles estão agora, o Senhor o aí está com eles. Muito obrigado por mais esse vídeo. Que Deus abençoe o pessoal da tragédia grandemente, dando força, dando sabedoria, dando paciência, dando inteligência, e que os nossos governadores, o nosso presidente venha a ser tocado pelo Espírito de Deus de uma forma que não abandone este povo. E todos aqueles que estão ajudando com a força física, com mantimento, com donativos, que possam seguir ajudando e fazendo bem sem olhar a quem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!